Um dos seus estudos gira em torno da economia ilícita. Que negócio é esse de economia ilícita? Como assim? Bem, isso é bem importante porque uma coisa bem interessante, Bruno, quando eu comecei a estudar o fenômeno criminal, o ponto de partida, né? Deixa eu voltar um pouco atrás até isso. Na academia de polícia, o único curso superior especificamente sobre segurança no país são os cursos de formação de oficiais. Hoje a gente já tem uma área que é a ciência policial, aplicada pelas polícias militares, porque é um curso superior, 4 anos, uma carga horária inclusive maior do que dos cursos de direito, administração, porque ela já é holística e multidisciplinar a priori. Mas o que eu percebi ali? Que nós tínhamos... Foi o curso que você fez. Exatamente, que é a Academia do Barro Branco, aqui em São Paulo, é uma das principais escolas do país, que inclusive formam oficiais de vários estados, né? Eu me formei, depois fui ser professor da academia, tenho alunos em vários estados no país, ex-alunos, né? A formação é muito sobre o saber policial, a administração policial, a gestão da crise. Mas são cursos que olham um pouco para o fenômeno criminal. Então a prática policial existe, e isso você vai encontrar em modelos diferentes também nas polícias judiciárias, né? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal. A gente olha muito para a polícia e olha pouco para o fenômeno criminal. Quando a gente olha pouco para o fenômeno criminal, significa que a gente é como se fosse um médico que conhece muito sobre a prática cirúrgica e toda a clínica, mas conhece pouco sobre o desenvolvimento da doença, ou conhece menos em relação a isso. Então, no momento que eu fui me debruçar sobre, e o fenômeno, como é que ele se comporta? Dada a medida que a polícia pode agir, as várias práticas, as políticas que ela pode construir, o que se espera do comportamento criminal? Essas respostas você não encontra, pelo menos na época, dentro da área de ciências policiais. Eu fui buscar isso nas ciências sociais. Então, eu fiz o último ano da academia com o primeiro do curso de ciências sociais na USP. E depois avancei o mestrado e o doutorado exatamente porque, dentro da lógica da atividade do comportamento e do fenômeno criminal, o fenômeno criminal ele se difere em 2 elementos. Quer dizer, uma coisa é se preocupar porque alguém se torna criminoso, a formação do criminoso, que é um debate pobre do ponto de vista científico, não existe muita conclusão sobre por que alguém se torna criminoso. E o debate mais importante é sobre o comportamento criminal, é porque alguém age, porque alguém comete. Quando a gente começa a tratar do comportamento criminal, a literatura científica de base é exatamente a literatura econômica do comportamento do homus economicus. Quer dizer, é uma relação de custo-benefício como todas as outras relações nossas. E não se refere apenas à obtenção de renda. A obtenção de qualquer tipo de benefício. Pode ser um benefício social, pode ser um benefício sentimental, né? Por exemplo, nos crimes sexuais, ele entende que aquilo é um benefício. Bem, e aí quando a gente desenvolve o aspecto do comportamento criminal em escala, quando esse comportamento criminal se torna em escala, a gente consegue enxergar de maneira bem clara a formação de mercados em razão da renda obtida pelo criminoso. Em outras palavras, o crime tem que ser visto como um comportamento natural do homem, no sentido de que ele olha e tem um foco sobre como eu quero desenvolver a minha vida, como eu quero obter renda, prazer. Ele entende que é um comportamento natural porque tem uma deficiência que a ciência não consegue ser taxativa em explicar por que isso ocorre, em que ele simplesmente não vê problema em causar dor e sofrimento aos outros para obter isso. Então, a ideia da economia ilícita é enxergar o comportamento criminal como resultado e aí desmotivá-lo dentro de todos os seus processos. E não fazer uma análise moral antes. Não é desprezar a análise moral, porque ela já está na lei. Mas o que eu preciso é entender, entrar na cabeça do criminoso e pensar o crime como ele pensa, fonte de obtenção de renda e prazer, e aí eu começar a desmobilizá-lo, desmotivá-lo a agir isso, atuando nos seus critérios e não nos critérios que nós imaginamos. E aí nasce essa área, que é a área de economia ilícita, que é enxergar o roubo, o furto, o tráfico, o contrabando, até o homicídio associado, que no Brasil tem um tipo penal para isso, que é o latrocínio, como manifestações de agentes racionais com motivações socioeconômicas ali, focadas. Ao enxergar o problema dessa forma, é muito mais precisa a construção das ferramentas da sociedade para contê-lo. A gente consegue melhorar
a definição dos tipos penais, a gente consegue criar instrumentos para a investigação e para o processo penal para avaliar tanto a motivação quanto a prática. Então, você começa a dar parâmetros mais objetivos, porque no final das contas o que nós temos que fazer é aumentar o custo de você atuar no crime para desmotivar os comportamentos de quem foi preso e dos restantes. Razão pela qual o tema economia ilícita é o principal tema de desenvolvimento na criminologia moderna, e aí eu estou datando os últimos 70 anos. A ideia da formação dos mercados ilícitos, a ideia da própria... Nasce daí alguns cursos que de maneira muito positiva vem se expandindo no Brasil, como a análise econômica do direito, a análise econômica das leis, né, ou própria análise econômica, que é derivada da análise econômica do crime, porque traz esse elemento racionalístico, pragmático e objetivo para lidar com o fenômeno criminal.